Muito boa tarde, caros colegas. É um prazer e uma honra ter sido hoje escolhido para estar aqui a fazer a moderação desta nova sessão do Science Tech for Society e agradecer uma vez mais a presença de todos e aos meus colegas, a professora Fátima Farinha, o João Carlos Lima, o João Correia de Freitas, por todo o dinamismo que têm posto aqui, com o apoio do diretor, no sentido de nós podermos apresentar o que é que nós aqui fazemos na nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova de melhor em termos de investigação e utilizar este momento como um fórum em que durante esta hora podemos, para além de compreender, perceber, aprender o que é que nós temos feito em vários domínios que trabalhamos na nossa faculdade, também podermos questionar e discutir os pontos que nós estamos aqui a trazer para esta sessão. A última sessão foi uma sessão extremamente dinâmica, como quem participou se deve recordar, em que o grande objetivo foi estabelecer pontes e sinergias entre nós todos, e espero que, pelo tema que trazemos hoje, consigamos fomentar ainda mais toda essa colaboração que penso estou com a convicção que toda a escola pensa é extremamente importante, no sentido de nós podermos fazer melhor e com uma dimensão ainda maior. O tema que nós trazemos este mês é o e-health, Biomedicine e Biomedical Devices. Estamos na segunda sessão deste mês, em que temos duas distintas colegas. Temos aqui a Cláudia Quaresma, do Departamento de Física e do LibFis, que irá fazer a apresentação do trabalho na área Saúde e Tecnologia, como inovar na reabilitação, e também a Cecília Roque, do Departamento de Química e do ICBio, que irá abordar o tema que também investiga, que é o nariz eletrónico, o que é e para que serve. Se calhar começaríamos então pelo primeiro tema, que é o da nossa colega Cláudia Quaresma, e começaríamos então com a apresentação de um pequeno vídeo para depois entrarmos em perguntas e respostas. Eu gostaria só aqui de deixar uma chamada de atenção em que todas as questões que tenham, utilizem, por favor, o chat para as colocar e depois essas perguntas serão transmitidas de viva voz por mim para serem respondidas também pelo colega que estará a tratar da sua respectiva apresentação. Então, muito obrigado e pedia ao Gabinete de E-Learning, do qual também agradeço muito todo o apoio, esqueci de me referir no início, que sem eles isto não poderia acontecer, que nos pusesse então o primeiro vídeo relativo à nossa colega Cláudia Quaresma. Boa tarde, sou Cláudia Quaresma, professora no Departamento de Física e na área de Engenharia Biomédica na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e investigadora no Centro de Investigação LibFis. Estou aqui para falar de tecnologia e saúde e, nessa perspectiva, como inovar em reabilitação. Assim, pretendo responder a três grandes perguntas. Por que é que a tecnologia é importante para a saúde? O que é relevante para a saúde e quais os grandes desafios nesta área? E, por último, como é que a tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento da saúde? Então, por que é que a tecnologia é importante para a saúde? Porque permite contribuir para a prevenção, para a monitorização, em diferentes contextos, que poderão ir desde o ambiente clínico até o domicílio do doente, no apoio ao diagnóstico e à intervenção. Mas o que é relevante para a saúde? A Organização Mundial de Saúde deixou de colocar a ênfase, a tónica, na ausência da doença e define como prioritário a promoção da saúde, da qualidade de vida e bem-estar e também da funcionalidade. Estes objetivos colocam desde logo grandes desafios que passam por uma eficaz interligação entre várias variáveis que contribuem para a saúde, entre as quais destacamos a tecnologia. Essa tecnologia tem que ser desenvolvida numa abordagem holística e não nos podemos esquecer que devemos intervir tanto num contexto de saúde como ao nível social e de lazer. Podemos encontrar a tecnologia
em muitas áreas, como por exemplo a cardiologia, a ortopedia e a reabilitação, que têm como foco na prevenção, no apoio ao diagnóstico e tratamento. Neste webinar, irei falar de projetos da área da reabilitação, não só pela prática profissional, mas também porque temos desenvolvido muitos projetos com grande impacto de aplicação nesta área. Na área da reabilitação podem ser aplicadas diferentes tecnologias que permitem, por exemplo, a análise do movimento ou de sinais vitais. E por que é que a reabilitação é cada vez mais relevante? A Organização Mundial de Saúde estima que 20 milhões em 135 milhões de pessoas irão precisar de cuidados de saúde nesta área. E por isso é crucial envolver todos os participantes no processo de investigação e de criação de instrumentos. Ou seja, é importante incluir no processo investigadores, engenheiros, médicos, terapeutas, enfermeiros, prestadores de cuidados e doentes, recorrendo a uma metodologia de co-criação. Como podemos contribuir na área da reabilitação? No caso concreto da reabilitação, vou falar de alguns projetos que desenvolvemos com diferentes instituições, nomeadamente com parceiros clínicos. Neste processo de investigação e desenvolvimento, a abordagem inicia-se com uma pergunta científica que passa por compreender fenómenos fisiológicos e biomecânicos, havendo uma interligação de várias variáveis que consideramos essenciais para o sucesso. E são elas a identificação do problema, a necessidade do mercado, a capacidade de inovação e a experiência clínica. Nos nossos projetos na área da reabilitação, utilizando uma metodologia de co-criação, temos vários parceiros com diferentes competências, na qual o paciente, a pessoa, está no centro do processo. Para o desenvolvimento destes projetos, investigamos e utilizamos tecnologia disruptiva, integrando diferentes áreas do conhecimento, nomeadamente processamento de sinal, processamento de imagem, instrumentação, gamificação, biomecânica e, atualmente, recorrendo à realidade virtual para conseguirmos uma tecnologia personalizada com monitorização em tempo real. Todos os projetos são submetidos às comissões de éticas das instituições parceiras e só fazemos testes após a sua aprovação. Nestes projetos participam também alunos de doutoramento e alunos de mestrado. Neste âmbito, irei apresentar alguns dos projetos que desenvolvemos com aplicação na área da reabilitação, começando por falar dos que têm tido maior visibilidade com a atribuição de prémios, quer no âmbito do empreendedorismo, quer no âmbito da investigação. De seguida, procedeu-se a uma construção de um novo protótipo, onde a recolha da posição 3D é feita de uma forma automática e com recurso a processamento de imagem. O métrica vertebral tem diferentes aplicações em diferentes áreas, como na ortopedia, na neurocirurgia, na pediatria e na reabilitação. Nesta área, permite, por exemplo, através da aplicação de modelos matemáticos, analisar a evolução do doente, bem como identificar o impacto da intervenção ao longo do tempo. Esta tecnologia representa uma inovação no campo da prevenção, uma vez que pode ser aplicado repetidas vezes sem prejuízo do doente. Este projeto foi desenvolvido em parceria com a Nova Medical School e com a Maternidade Alfredo Costa. Já em relação ao outro projeto, também com grande aplicação na área da reabilitação, temos o VR for Neuropain, que promove a reabilitação motora de uma forma interativa em pessoas com dor neuropática. Associa a realidade virtual a uma luva que permite a monitorização de parâmetros fisiológicos, tais como a atividade elétrica de determinados músculos. De forma a permitir a personalização, é possível adequar o jogo aos interesses ocupacionais de cada doente e às suas capacidades. Por isso, o jogo tem diferentes níveis de dificuldade, de forma a atuar nas incapacidades. Paralelamente, há uma plataforma onde o médico e o terapeuta podem definir, por exemplo, os níveis de jogo, de acordo com as capacidades de cada doente, e analisar os parâmetros fisiológicos em tempo real, com recurso a processamento de sinal.
No VR for Neuropain temos o especial apoio do Centro de Medicina e Reabilitação do Alcoetão. Já outro projeto que tem elevada aplicação na área da reabilitação, que é o Rehab Visual, é uma plataforma que permite estimular as competências visomotoras em bebês com diferentes alterações de desenvolvimento, integra, por um lado, a vertente terapêutica e também a avaliação oftalmológica. De forma complementar, permite disponibilizar aos pais um conjunto de estímulos que poderão ser usados em cada criança e são aplicados às necessidades clínicas dos bebés. Permite, por exemplo, analisar de forma sistematizada a evolução destas crianças. Este é um projeto que tem sido desenvolvido em parceria com o Hospital Dona Estefânia. O Home Safe já é outro projeto que foi desenvolvido com o objetivo de monitorizar em tempo real sintomas Covid na população idosa e info-excluída. É constituído por uma aplicação móvel e um módulo de sensores wearables, o termómetro e o oxímetro. O Home Safe está vocacionado para dar apoio aos lares e instituições de apoio a idosos, podendo também ser aplicado na monitorização de sintomas Covid durante o processo de reabilitação neste contexto. Este projeto surge no âmbito da plataforma Beyond Covid e estão envolvidos alunos da FCT de diferentes cursos e várias instituições, tais como o Value for Health Collab, o Hospital Curri Cabral, a empresa Plux, o FCT Fab Lab e os centros de investigação Unidemi e CHRC. Para além destes projetos, gostaria de falar de mais dois projetos com níveis de maturidade científica diferentes, porém igualmente com elevada aplicação na área da reabilitação. Primeiro temos o EvalPain, que tem como objetivo desenvolver uma ferramenta que consiga quantificar a dor. E assim, a pergunta foi, será que existe uma relação entre os parâmetros fisiológicos e o score de dor em indivíduos com patologia do ombro? Mas porquê é que esta necessidade de analisar a dor? Porque na clínica, a forma de identificar o nível de dor do doente é através de uma escala em que o doente diz o nível de dor, de 1 a 10, em que 10 é o máximo de dor. Esta é uma avaliação que é subjetiva e que depende exclusivamente do doente. Foram recolhidos dados, sinais de atividade eletrodérmica e atividade cardíaca em pessoas sem patologia e com patologia. No Hospital Curri Cabral, nosso parceiro neste projeto, recolhemos dados de 21 indivíduos com patologia do ombro, do foro ortopédico e relacionámos estes dados com o score de dor. Apesar da variabilidade entre indivíduos, verificamos que existe uma correlação positiva entre a amplitude do sinal e o score de dor, ou seja, quanto maior o score de dor, maior a amplitude do sinal. Estes dados são preliminares. Para termos conclusões mais consistentes, precisamos de recolher mais dados em contexto clínico. E, por último, gostaria de vos falar de um projeto que está num nível diferente de todos os outros anteriores, num nível conceptual, que é o OrthoSmart, que tem como objetivo, por um lado, identificar o grau de adesão do doente à ortótese e, por outro, perceber quais os pontos de pressão a quando a utilização desta ortótese. Neste projeto estão envolvidos 6 instituições de vários países, incluindo associações de doentes. Como referi anteriormente, estes são só alguns dos projetos que temos e que partilhamos convosco. Este é apenas o início de mais uma história em que o objetivo é melhorar o processo de reabilitação, promovendo uma reabilitação para todos. Obrigada! Bom, começo por agradecer uma vez mais à colega Cláudia Quaresma pela apresentação muito ilustrativa do que se faz aqui na faculdade, nesta área da saúde e respectivas tecnologias aplicadas ou contextuadas aqui no caso da reabilitação, e gostaria de abrir, portanto, a sessão a perguntas, questões, comentários, desafios, inquietudes, o que vos ocorre relativamente a esta apresentação que
permita termos aqui um fórum para podermos trocar ideias e criarmos sinergias, como é o propósito deste trabalho que estamos aqui a fazer. Eu, para já, não encontro aqui nenhuma questão. Se quiserem também fazer a questão diretamente, por vós poderão fazê-lo. Temos aqui uma pergunta da colega Fátima Rodrigues, que pergunta à Cláudia se estes projetos envolvem alunos. E são projetos que resultam de trabalho em UCs, Fátima, unidades? Unidades de crédito, disciplinas. Sorry, está bem, claro, com certeza. Eu estava contextuado na área da saúde e não estava contextuado na área mais pedagógica. Com certeza. Cláudia, não sei se sim. podes responder. Sim, bom dia a todos, ou boa tarde a todos. Primeiro de tudo, gostava de cumprimentar a organização e agradecer o convite, cumprimentar a colega Ana Cecília Roque, é um gosto estar aqui com ela neste webinar, e cumprimentar todos os presentes. Agradeço a pergunta e, efetivamente, estes projetos não são desenvolvidos em unidades curriculares. Alguns deles surgiram, efetivamente, em unidades curriculares, as ideias, que é uma unidade curricular que nós temos e que desenvolvemos em parceria com a clínica, em que temos grupos de alunos, grupos de 3 alunos que vão à clínica e vão a um serviço e vão ter com uma equipa para identificar uma lacuna e desenvolver uma solução tecnológica. Efetivamente temos, e algumas ideias surgem de projetos de mestrado ou doutoramento, surgem neste âmbito. No caso destes projetos, efetivamente nós temos, não surgiram, um deles surgiu com uma ideia dessa unidade curricular, os restantes foi em reuniões de partilha com as equipas que surgem estas ideias, projetos onde estão envolvidos alunos de mestrado e doutoramento. Muito bem, obrigado, Cláudia. Temos aqui uma outra pergunta que vem do Rossi Sabino e que tem uma questão bastante pertinente e que se refere aos aspectos da cocriação que foram aqui descritos. E a pergunta concreta é: quais metodologias de cocriação estão a ser utilizadas? Quão open é o processo de inovação da saúde? É a segunda questão que complementa a primeira. Relativamente aqui à cocriação, o que nós utilizamos sempre é, nós reunimos com a equipa, sempre primeiro com a equipa clínica, com terapeutas, com médicos, e em conjunto identificamos a solução, que vem a responder uma pergunta científica. Por base, normalmente, nós temos uma pergunta científica e estes projetos vêm responder uma pergunta científica, e nós fazemos diversas reuniões. Vamos fazendo ao longo do processo de desenvolvimento destas tecnologias, vamos fazendo diversas reuniões de forma a chegarmos à solução mais próxima do ideal. Neste processo, a determinada altura, também incluímos prestadores de cuidados e também doentes, porque efetivamente, quando eles são os nossos utilizadores finais, nós achamos que é muito importante a opinião também deles. Não sei se respondi aqui à pergunta do colega. Ok, muito obrigado. Temos aqui uma outra pergunta que vem da nossa colega Paula Videira, que esteve presente na última sessão, que, para além de felicitar e dar os parabéns à Cláudia, a pergunta é se prevê a possibilidade de existir recepção de doentes à FCT, ou a ideia será sempre desenvolver os projetos em parcerias com hospitais? A ideia é assim, a nossa metodologia, e quando utilizamos aqui a metodologia de cocriação, é sempre em parceria com os hospitais. Pronto, é essa metodologia que nós temos usado, nós achamos que tem resultado. Há um verdadeiro trabalho de equipa, multidisciplinar e transdisciplinar, e por isso mesmo, como tem resultado tão bem, nós pretendemos mantê-lo, sim.
E aqui uma última pergunta, que vem também da nossa colega Fátima Rodrigues: se os parceiros procuram-vos com casos práticos ou não? Neste momento já nos procuram com casos práticos, sim. Ainda há pouco tempo tivemos uma colega de um centro de deficiência, de multideficiência, deficiência profunda, que nos procurou efetivamente com um caso com um problema tecnológico e pediu-nos ajuda para o resolver, sim. Muito bem, eu não vejo aqui mais nenhuma pergunta, mas também estamos a chegar ao período em que seria importante passarmos à nossa segunda apresentadora e gostava de, uma vez mais, agradecer aqui à nossa colega Cláudia pela apresentação, pelo vídeo, pela disponibilidade e pelos trabalhos interessantes que apresentou e que nos permite abrir seguramente portas para compreendermos melhor o que está a ser feito na sua área, quer pelo Departamento de Física, quer pelo LibFIS, e também procurarmos sinergias junto dos trabalhos que todos nós desenvolvemos. Muito obrigado, Cláudia. E então agora passaria para a outra colega aqui presente, parte do programa, que é a Cecília Roque. A professora Cecília Roque, também todos nós conhecemos dentro da nossa faculdade, e que virá apresentar aqui o trabalho que está intitulado Nariz Eletrónico, o que é e para que serve. Começaríamos então por ver o vídeo e agradecer, obviamente, aqui à Cecília toda a disponibilidade e o carinho que pôs também na preparação deste trabalho e na apresentação que vai agora seguir. Muito obrigado. Muito boa tarde, o meu nome é Cecília Roque, sou professora no Departamento de Química, aqui na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e agradeço muito este simpático convite para poder estar aqui convosco hoje a falar sobre narizes eletrónicos. Aquilo que eu gostava de vos explicar é o que são narizes eletrónicos, para que servem e qual é que está a ser o nosso contributo nesta área. Ora, a nossa investigação é, acima de tudo, inspirada na natureza. E, na realidade, nós temos uma série de instrumentos que utilizamos no nosso dia-a-dia e que são inspirados na natureza. Por exemplo, o velcro, que eu aqui apresento nesta imagem, foi inspirado nos ganchinhos que estão nas sementes desta planta e que são estes ganchinhos que permitem que as sementes se agarrem ao solo, etc. Portanto, foi um desenho muito simples, inspirado numa observação da natureza. Temos outros exemplos. Por exemplo, estão a ver aqui este tecido iridescente, que na realidade é um tecido que imita o efeito das asas da borboleta, que quando nós usamos a um microscópio de elevada resolução, como podem ver ali naquela imagem B, vocês conseguem perceber a um nível nanométrico como é que estão estas asas da borboleta e que lhes permite dar este efeito de iridescência. Portanto, aqui está um outro exemplo de como nós nos podemos inspirar na natureza para desenvolver uma série de produtos interessantes para nós. Ora, quando nós pensamos nos nossos sentidos, como todos nós sabemos, nós temos 5 sentidos, de facto, o olfato é um dos sentidos menos conhecidos e menos compreendidos, mesmo do ponto de vista científico. Daí continuar a ser algo misterioso. Portanto, estes 2 investigadores que eu aqui apresento na imagem, foi o Richard Axel e a Linda Buck, receberam em 2004 o Prémio Nobel da Fisiologia, exatamente porque elucidaram, de alguma forma, como era a organização do sistema olfativo. Mas, como veem, é relativamente recente. Nesse sentido, acho que é importante nós começarmos por tentar compreender o que é um cheiro, de que é que são feitos os cheiros, como é que nós cheiramos e então aí nós podemos pensar como é que podemos imitar o cheiro. Um cheiro ou um odor
é constituído por um conjunto de moléculas pequenas que se chamam compostos orgânicos voláteis e são chamados voláteis exatamente porque têm uma grande facilidade em passar para o estado gasoso. Essas moléculas pequeninas são transportadas até ao nosso nariz pelo ar e ligam-se a órgãos sensoriais que nós temos dentro do nariz, e é essa ligação aos órgãos sensoriais que produz um sinal que vai ser processado no cérebro. E, devido aos voláteis que interagiram, vai haver um padrão. E o nosso cérebro, como já reconhece esse padrão, ou seja, temos a nossa base de dados, a nossa memória de um cheiro que a gente já cheirou anteriormente, e comparamos esse cheiro com o que já cheiramos anteriormente e conseguimos assim identificar o que é que estamos a cheirar. O nariz eletrónico é um dispositivo inteligente que, através da detecção de gases, ou os que nós chamamos os voláteis, emite sinais que vão ser depois extraídos e introduzidos sob a forma de dados num computador. Esse computador deve ser treinado de forma a imitar o nosso cérebro humanos por técnicas de inteligência artificial como machine learning. Nós, para além da resposta óptica que nos é dada pelos cristais líquidos, nós podemos também colher uma resposta elétrica que vem exatamente da presença do líquido iónico. Quando temos moléculas ou compostos orgânicos na mesma atmosfera onde estão os nossos sensores, eles vão alterar as propriedades de condução e isso acaba por ter um impacto na resposta final que nós teremos no nosso sistema. Por exemplo, as bactérias, com parte do seu metabolismo, têm a capacidade de libertar compostos orgânicos voláteis diferentes, portanto, têm como um padrão de voláteis que é diferente e que pode ser único para cada tipo de micro-organismo. Seria possível no futuro vir a detectar infecções bacterianas. Desenvolver um sistema de diagnóstico não invasivo e mais rápido que o convencional. A administração do antibiótico atempadamente, porque os métodos hoje em dia que existem para detecção às vezes demoram dias. Por exemplo, para monitorização de processos, a nível de controle de qualidade, na indústria alimentar, podem ser utilizados para segurança, por exemplo. Para a detecção de fogos, através da detecção de fumos que passariam no nosso nariz eletrónico. A nossa ambição é ter a capacidade de fazer a identificação de micro-organismos que sejam patogénicos para o homem, que portanto estejam envolvidos em processos infecciosos. Nós temos pessoas a colaborar neste projeto, que vão desde químicos, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros biomédicos, portanto microbiólogos. De facto é uma oportunidade única de poder ter uma equipa que está toda à volta do mesmo problema. Vamos então agora perceber qual é que tem sido o contributo do nosso laboratório neste ramo do olfato artificial. Qual é que foi então a nossa inovação e contribuição? Este esquema faz uma comparação entre o olfato natural e o olfato artificial. E o que acontece é que realmente no olfato natural, como nós já explicamos no vídeo que acabaram de ouvir, os compostos orgânicos voláteis, os cheiros, entram na cavidade nasal, são reconhecidos pelos receptores olfativos e são depois estes sinais gerados que são enviados para o cérebro, onde se faz todo o processamento de sinais. Quando nós temos o olfato artificial, estes mesmos voláteis são enviados para uma câmara onde temos sensores de gases. E é acima de tudo aqui que nós temos estado a trabalhar e que nós introduzimos uma grande inovação. E porquê? Porque o que nós verificámos era que os sensores de gases que estão disponíveis e que existem não obedecem de uma forma geral a regras de sustentabilidade. Em que sentido? A forma de os produzir requer processos muito dispendiosos, requer processos que utilizam condições drásticas de utilização, de pressão, temperatura, requerem também reagentes que são igualmente pouco sustentáveis. Por outro lado, a própria utilização destes sensores de gases estava muitas vezes associado, por exemplo, a temperaturas elevadíssimas, eu estou a falar 200, 300 graus, para além de que no fim
do tempo de vida útil deste sensor, eles de facto não têm a possibilidade de serem reciclados ou muito menos de serem biodegradáveis. E foi aqui que nós pensámos como é que podíamos fazer a diferença. E nós de facto combinámos alguns componentes que são conhecidos de todos e que a esta hora de almoço até se sabe bem ver. Portanto, nós de facto combinámos proteínas e outros materiais de origem biológica e que têm a capacidade de formar géis. Um dos quais que nós mais temos estudado é de facto a gelatina, que nós aqui apresentamos. A gelatina é um gel composto de proteína e água, basicamente. Combinamos também com solventes que se chamam solventes verdes. São solventes verdes porque nós podemos reutilizá-los teoricamente indefinidamente e, por outro lado, eles não são voláteis. O que é que isto quer dizer? Eles não desaparecem, como acontece com a água. Quer dizer, se todos nós experimentarmos fazer uma gelatina em casa e a deixarmos ao ar, o que vai acontecer é que ela vai secar. Okay? Com os nossos materiais isso não acontece porque nós fizemos uma substituição da água por estes solventes verdes que não são voláteis. Por fim, combinamos um componente que é conhecido de todos, por exemplo, dos nossos ecrãs, que são os cristais líquidos e que permitem dar de facto uma resposta óptica a estes materiais, como nós vamos ver. Portanto, o que é engraçado é que nós de facto conseguimos com gelatina criar um nariz eletrónico e o que nós observamos é que estes materiais, portanto, nós conseguimos mexer-lhes, como vocês veem ali no slide, portanto, conseguimos pegar neles, conseguimos moldá-los de diferentes formas. Nós temos, na realidade, utilizado estes materiais para fazer um revestimento, quer em elétrodos, isto é para nos dar um sinal elétrico, quer em substratos que sejam transparentes, como um simples pedaço de vidro, isto para nos dar a resposta óptica. E se nós olharmos a uma escala milimétrica ou nanométrica, o que é que está a acontecer dentro destes materiais, o que nós temos é de facto uma malha, que é a matriz composta pela gelatina, onde nós podemos encontrar aquilo que nós chamamos umas gotas, que são o que está representado a cor-de-rosa, e essas gotas é onde nós encontramos os nossos cristais líquidos. Vamos ver. Quando eu, de facto, observo no microscópio estes materiais, o que nós observamos, que foi o que vocês viram, é este campo muito bonito de florzinhas que ficam completamente escuros e depois muito rapidamente conseguem voltar ao seu estado inicial. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que eu simplesmente sujeitei este material a um cheiro e isso faz com que haja uma alteração das propriedades do material e é isso que depois nós, de facto, conseguimos recolher no nosso equipamento que nós desenvolvemos em parceria com o professor Gamboa, do Departamento de Física, aqui da nossa faculdade, que é de facto um equipamento que nos permite recolher os sinais destes materiais, sinais elétricos, sinais ópticos, e que depois, obviamente, temos, uma vez recolhidos esses sinais, eles terão que ser processados e vamos aplicar algoritmos de machine learning e inteligência artificial para conseguir tratar os dados e fazer o reconhecimento de padrões. O que eu aqui mostro são sinais típicos que nós obtemos para quando nós colocamos os nossos materiais na presença de diferentes solventes orgânicos. Isto, para quem não é químico, talvez seja um bocadinho difícil de compreender, mas o que eu vos quero dizer, e eu penso que todos nós compreendemos, que o hexano tem uma estrutura química diferente do éter dietílico, ou diferente do etanol, ou diferente da acetona que nós usamos para tirar o verniz das unhas. E o que nós podemos ver é que para cada um destes compostos nós temos um sinal que mesmo visualmente é diferente. E é de facto estas diferenças nos sinais que nós tratamos e que nós retiramos através dos nossos algoritmos de processamento de sinal. Agora, para que é que nós podemos utilizar um nariz eletrónico? Ou seja, um equipamento que tem a capacidade de cheirar. A importância do cheiro é reconhecida há muito tempo, portanto, desde os tempos de Hipócrates,
que fazia, de facto, o diagnóstico de algumas doenças através do cheiro. E isto tinha alguma razão científica por trás. Por exemplo, nós temos estado a trabalhar no nosso grupo de investigação na tentativa de fazer o diagnóstico de doenças infecciosas causadas por bactérias, exatamente porque as bactérias, como parte do seu metabolismo, portanto, enquanto elas crescem e vivem, elas libertam compostos orgânicos voláteis que são característicos de cada tipo de bactéria. É isso que nós estamos, de facto, a caracterizar no laboratório. Quais é que são estes padrões associados a cada uma, de tal forma a que, com o nosso nariz eletrónico, nós consigamos fazer, de facto, uma identificação atempada e detecção também, obviamente, da infecção clínica. Um outro ramo onde nós temos estado a trabalhar, e isto é em colaboração com colegas da Universidade do Porto e também com o IPO do Porto, é tentar fazer a distinção entre células normais e saudáveis e células cancerígenas. Também estamos a ter aqui resultados muito interessantes, porque os padrões de facto são diferentes. Pode ser uma forma fácil e não invasiva de conseguir fazer o diagnóstico deste tipo de doenças. Claro que nós, estando em tempo de pandemia, todos vocês se perguntarão, então, e não podemos cheirar a Covid-19? De facto, há notícias, e muito recentes, de cães que já estão, de facto, a ser treinados para conseguirem fazer esta identificação de pessoas que estejam infectadas. Portanto, tudo indica que há, de facto, um padrão de voláteis que é diferente numa pessoa que esteja saudável e numa pessoa que esteja infectada. Portanto, poderá ser aqui, obviamente, uma outra aplicação. Podemos, obviamente, pensar que, para além de medir a temperatura à entrada, por exemplo, de um cinema, seja possível, por exemplo, fazer também um cheiro, vá lá, da pessoa e tentar perceber se está infectado ou não. Ora, para além destas aplicações dos narizes eletrónicos, que são aplicações na área da saúde, há outras aplicações. Temos, por exemplo, aqui, imaginem que vão sair, ok? Têm uma saída com alguém importante, querem saber se de facto o vosso odor corporal está agradável ou não. Por exemplo, a utilização de um nariz eletrónico pode ser uma ideia, e já há alguns produtos no mercado para isto. Da mesma maneira, por exemplo, será que vamos ter com a namorada ou a namorado, estamos com mau hálito? Podemos ter aqui uma outra aplicação, e também já há produtos no mercado para isto. Outra coisa muito importante, por exemplo, saber se os alimentos estarão bons para consumo ou não. Nós às vezes temos esta dúvida e muitas vezes nós utilizamos o cheiro para tentar perceber. Aqui, cá está, é uma outra área onde os narizes eletrónicos são úteis na tentativa de monitorizar a frescura do alimento ou até mesmo se está dentro da validade. Uma outra aplicação interessante onde nós também estamos a trabalhar é, por exemplo, em produtos de contrafação, portanto, produtos alimentares de contrafação, numa tentativa de tentar fazer a distinção entre aqueles que são os originais e os que não são, e que muitas vezes acarretam riscos para a própria saúde das pessoas. Portanto, na maior parte das vezes, os alimentos que não são os alimentos originais, nós não conseguimos por olho, nem mesmo através do gosto, fazer a distinção entre eles, e de facto o nariz eletrónico aqui poderá ser muito útil. Claro que o nariz eletrónico é um device, não é um dispositivo. Eu posso inseri-lo, por exemplo, em robôs, portanto, imaginem a possibilidade de ter robôs que, para além, conseguem andar, pegarem coisas, possam também cheirar. Portanto, estamos a adicionar aqui mais uma possibilidade, não é? Que depois abre, obviamente, uma vasta gama de aplicações. Uma das aplicações, por exemplo, que já foi estudada para robôs que têm a capacidade de cheirar é, por exemplo, em operações e missões de salvamento, em que tentam fazer o reconhecimento de odores típicos de humanos, portanto, porque esses também são conhecidos, portanto, os odores e o tipo de voláteis que normalmente são libertados pelos humanos também estão mapeados, portanto, é uma outra aplicação muito interessante e muito útil. E, por fim, haverá muitas outras, portanto, eu deixo agora também à vossa imaginação. Eu deixo aqui só um último slide de agradecimento às nossas entidades financiadoras.
Obviamente, às instituições que nos acolhem, portanto, a Faculdade de Ciência e Tecnologia e a UCBio, aos 2 projetos que temos neste momento a decorrer nesta área portanto, de materiais para olfacto artificial, bem como a minha equipa, portanto, aquilo que vocês ali veem, aquela imagem, foi antes, obviamente, destes tempos, portanto, estamos todos sem máscara, que é uma equipa fantástica, portanto, como vocês podem ver, isto é um trabalho muito multidisciplinar e, portanto, é importante ter uma equipa que, de facto, envolva pessoas de diferentes áreas. Por exemplo, aqui dentro da faculdade, nós temos alunos que se formaram no mestrado em micro e nanotecnologias, temos alunos de engenharia biomédica, obviamente de química, temos alunos que vieram das licenciaturas de biologia celular e molecular, também temos de eletrónica, tanto de eletrotécnica e computadores, enfim, portanto, como podem ver, é de facto um projeto que consegue ser agregador também das valências da faculdade, o que é algo que é fascinante para nós. Se quiserem saber mais sobre o nosso laboratório, tem ali o link, tem o meu contacto e também estamos nas redes sociais, também podem nos procurar. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Cecília, por esta apresentação e vamos passar então ao momento de perguntas e respostas. Agradeço que ponham as vossas perguntas por escrito no chat ou no bate-papo, como dizem em bom português, né? De forma a que possamos ter aqui a nossa colega a responder. Temos aqui uma primeira pergunta que acabou de chegar e que vem do João Moro, que pergunta: qual é o grau de fiabilidade dos cães a detectar o Covid-19? A carga viral é dos fatores que influenciam essa detecção? O e-nose poderá ser mais eficaz nessa detecção que os cães? Os voláteis são mais específicos ou pode acontecer falsos positivos pelos sensores, como nos narizes humanos, confundirmos cheiros semelhantes? Bom, são 4 perguntas numa só. Mas eu acho que estão todas relacionadas. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Cecília. Obrigada pelos que aqui ficaram até esta hora. Portanto, é uma sessão muito interessante partilhada com a colega Cláudia, que acho que foi muito engraçado termos ficado aqui as duas. Tenho muita estima por ela, portanto, foi engraçado. E agora, de facto, em relação a esta questão do João. Ora bem, de facto, os cães é dos animais mais conhecidos, não é, do ponto de vista do treino do olfacto, daí terem sido os primeiros que eles começaram de facto a treinar para ver se era possível de facto avaliar alguma diferença nos voláteis, portanto, nos metabolitos gasosos que são emitidos pelas pessoas, as que estão infectadas e as que não estão infectadas. Eu penso que ainda não há muita informação científica para eu lhe poder responder às perguntas que me está a colocar, nomeadamente se a carga viral influencia, se o e-nose poderá ser mais eficaz ou não do que os cães. Realmente, neste momento, não lhe consigo dizer, porque isto é tudo muito recente, portanto ainda não há informação suficiente para poder dar essa resposta. No entanto, tendo em conta o que já é feito noutras áreas, sei lá, por exemplo, a detecção eu não falei aqui, mas detecção de tuberculose, não é? Portanto, infecção por tuberculose é uma das aplicações que já há sensores eletrónicos narizes eletrónicos que o conseguem fazer. Obviamente que os cães também conseguem. Agora, não há dúvida nenhuma que é muito mais prático ter um device que seja portátil, que eu possa levar para todo o lado, para fazer uma detecção, cá está, por exemplo, de pessoas, passageiros que estejam ou não estejam infectados com o Covid, do que ter um cão. Agora, claro que terá que ser treinado, portanto, da mesma maneira que se treina, que os cães são treinados para fazer essa distinção, também temos que fazer o treino de um nariz eletrónico para conseguir fazer a distinção dessa doença em particular. Eu acho que havia aqui mais uma pergunta da... Não vejo mais nenhuma aqui. A Fátima perguntou para quando é que nós temos um produto no mercado.
Ai, peço desculpa, passei a pergunta da Fátima, porque foi. Eu tenho a minha janela até também limitado para poder gerir os ecrãs todos. Sim, senhor. Então, Cília, podes avançar. Podes avançar, se faz favor, com a resposta. A pergunta é. Eu não encontro aqui. Pronto, relativamente a essa questão, portanto, como nós temos. De facto, há uma grande inovação, não é, nos materiais e nos próprios devices que estamos a desenvolver. Portanto, nós neste momento estamos na fase em que estamos a patentear os materiais e os próprios devices e esperamos que em breve seja possível termos uma das aplicações pelo menos mais amadurecida para poder avançar. Muito bem, temos aqui uma pergunta de um outro colega que se identifica por W, não sei quem é exatamente, mas para além de dar os parabéns à apresentação, gostaria de perguntar se já fizeram a validação dos vossos sensores com alguns dos compostos voláteis e qual é o limite de detecção dos vossos sensores, ao qual se chama LOD. LOD. É a Valentina Vassilenko. Obrigado, Valentina. Pela pergunta, portanto, obviamente que o limite de detecção tem que ser determinado para cada composto em particular e, portanto, os compostos que nós estamos interessados, obviamente, da aplicação em que nós estamos interessados, mas sim, nós para algumas aplicações que temos neste momento em co-desenvolvimento com alguns parceiros, já fizemos de facto este estudo do limite de detecção e está dentro daquilo que esperaríamos, para além de termos uma enorme vantagem de conseguir operar naquilo a que nós chamamos uma gama muito dinâmica de valores, portanto nós conseguimos trabalhar quer com amostras muito concentradas, quer com amostras diluídas, o que é uma vantagem principalmente nesta área dos sensores de voláteis. Eu não vejo aqui nenhuma outra pergunta, mas eu próprio tenho uma pergunta, Cecília, que gostaria de pôr e que tem a ver, obviamente, mais com a minha área, ligada às eletrónicas e à parte sensorial. Em termos físicos e de dimensão deste tipo de sensores, porque eu vejo efetivamente esta capacidade de podermos ter olfato de forma digital com umas possibilidades muito interessantes aos mais variados níveis, desde a aplicação à manufatura, à manutenção mesmo, por exemplo, de equipamento em chão de fábrica, em que o cheiro muitas vezes pode ser relevante para se identificar se está alguma coisa a queimar ou se está a aquecer muito. Portanto, todo esse aspecto, aliás, quando nós entramos numa fábrica, sente-se cheiros que são característicos e que as alterações desses próprios odores podem significar problemas técnicos. E a minha questão aqui era no sentido de se poder utilizar esses sensores, as dimensões físicas, as restrições, quais são no fundo os maiores desafios para se poder ter efetivamente um nariz artificial, por exemplo, aplicado num robô ou instalado numa máquina de controle numérico, não falando já no caso de podermos ter um robô de nariz artificial empinado, não é? Pode ser alguma coisa já mais complicada, mas no fundo tentar estender não só a inteligência artificial em si, do ponto de vista do software, mas também com o hardware complementado ao odor nos mais diversos domínios, robôs, aplicado em máquinas, etc, etc. Sim. Portanto, relativamente aos desafios técnicos, portanto, este é um projeto que ainda está a decorrer e, portanto, nós já temos várias versões dos protótipos dos narizes eletrónicos, eles são cada vez mais pequeninos, portanto agora a nossa ambição agora neste momento é conseguir ter tudo integrado como se fosse numa pequena mala, não é? Que nós pudéssemos levar para todo o lado, é agora nessa versão que nós estamos e portanto eu não vejo limitação nenhuma técnica de nós conseguirmos miniaturizar isso, portanto a tecnologia existe. É mesmo uma questão de se ir fazendo o caminho, de se ter a certeza cada vez que nós vamos fazendo a miniaturização de todo o device, que nós vamos ganhando em sensibilidade e não perdemos as capacidades do sensor, que é isso que nós temos estado a fazer. E portanto eu estou confiante que vamos em breve ter, nós neste momento já temos uma versão portátil, mas ainda queremos trabalhar numa versão mais pequenina e portanto tecnologicamente isso é possível. E muito com o apoio, com o vosso apoio, portanto, de realmente pessoas e colegas que têm muito conhecimento na parte da eletrónica, não é? Como é lógico,
isto de facto é algo que tem que ser feito com uma equipa de Claro. pessoas e com várias disciplinas. Não, porque isso é de facto, essa miniaturização é muito importante no sentido de se poder, eu aí já estou a ver a questão, por exemplo, aplicado numa máquina de controle numérico, num chão de fábrica, poder ter o cheiro tridimensional ou multidimensional, queria eu dizer, e com isso podemos inferir determinadas situações, sentindo, portanto, as diferentes densidades do mesmo cheiro em vários posicionamentos para localização de, por exemplo, onde é que pode estar efetivamente um problema a ocorrer de uma determinada forma. É assim, eu não sou nada contra podermos ter robôs narigudos, né? O meu problema aqui é efetivamente nós podermos encontrar soluções que sejam otimizadas neste contexto. É assim, nós estamos efetivamente a chegar ao momento previsto para terminarmos a nossa sessão. Eu não quero, obviamente, interromper potenciais outras perguntas, mas eu sei que estamos todos também com agendas muito complicadas e esta situação também da pandemia não ajuda nada a gerir as nossas agendas e, portanto, quero ser rigoroso com o encerramento da sessão. E, para isso, deixaria aqui uma palavra para já de agradecimento aos participantes, a todos os colegas que passaram aqui esta hora connosco a assistir a estas duas apresentações. Tivemos mais de 60 participantes em determinada documentação, o que eu acho que é muito bom, considerando também que estamos com imensas solicitações em paralelo. E agradecer, obviamente, aqui às nossas duas estrelas da sessão, à Cláudia Quaresma e à Cília Roque, pelas apresentações dos trabalhos e seguramente felicitar pelo trabalho que estão a desenvolver e pela forma como estão a prestigiar a nossa faculdade e a Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado em nome da organização e deixava aqui uma palavra para terminar de uma boa tarde para todos e continuação do bom trabalho e não se esqueçam de consultar os e-mails e a página da faculdade, porque no próximo mês teremos mais sessões destas e, como eu disse, a organização considera, eu acho que todos nós estamos conscientes disso, que isto é uma forma de nos conhecermos um pouco melhor dentro de que nós fazemos aqui dentro do campus, que é extremamente importante. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e vamos nos vendo, nem que seja virtualmente. Um abraço a todos. Obrigado.